Olá, oitavos anos. Hoje nós vamos começar o conteúdo regionalização do continente americano. O continente americano, ele é o segundo continente mais extenso do mundo. Estende-se no sentido longitudinal do Oceano Glacial Ártico até cerca de 1.000 quilômetros da Antártida. Longitudinal é na parte vertical, está relacionado à longitude. É separado dos demais continentes por dois grandes oceanos que circundam, o Atlântico e o Pacífico. Então, do lado leste, ele é banhado pelo Atlântico e do lado oeste, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. É constituído por duas grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul. E entre os dois, nós vamos ter a América Central. Entre elas existe uma estreita faixa de terra, o Istmo, que é aquela parte que liga a América do Norte e a América do Sul. E as Antilhas, onde a gente tem o Caribe, que é a parte insular. Insular está relacionado a ilhas. A América no mundo. A gente pode perceber aí pelo mapa que, por ser um grande continente em extensão geográfica, ele é dividido em 3 blocos, até mesmo pela questão de facilitar aí o entendimento. Nós temos a América do Norte, que vai ser formada aí pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. A América Central, que a gente tem 9 países, mais os países que são formados pelas ilhas, que é a parte insular, e a América do Sul, onde está o Brasil. América Latina e América Anglo-Saxônica. É uma divisão da parte histórica, né? Os anglo-saxões e os latinos. Os anglo-saxões são aquelas pessoas que foram colonizadas, aqueles países que foram colonizados por ingleses, da língua inglesa. Antigamente, a língua inglesa ela era conhecida como a língua anglo-saxônica. Daí nós temos a América Anglo-Saxônica, desenvolvida, rica. Nós temos Canadá e Estados Unidos, onde é a língua inglesa e a religião protestante. Por que religião protestante? Porque os colonizadores que vieram da região da Europa, eles professam o protestantismo, né, que foi que não aceita imagens como no catolicismo. E a gente tem a América Latina, que é origem latim, da língua latim. Então, português, espanhol e francês, a origem linguística é da antiga língua latim, que é uma língua morta, não é falada mais em nenhum lugar do mundo. A América Latina ela é subdesenvolvida, ela é considerada pobre. Alguns países eles chegam aí na linha da pobreza, como o Haiti na América Central, como o Paraguai aqui na América do Sul e alguns outros países aí que a gente tem ao longo desse continente extenso. A América Latina ela foi colonizada por portugueses e espanhóis, então ela é predominantemente católica, porque os portugueses e espanhóis na Europa eles professavam o catolicismo. As línguas mais faladas, espanhol e português. Português só é falado no Brasil, mas como o Brasil é o maior país aí da América do Sul, então predominantemente a gente tem aí a língua portuguesa. Aí nós temos a América Anglo-Saxônica, que no mapa vocês vão ver na cor puxada por amarelo abóbora, e a América Latina, que é marcada aí no mapa pelo amarelo ouro. Colonização de exploração. O que é uma colonização de exploração? Quando os colonizadores chegaram aqui, principalmente os portugueses e espanhóis na América do Sul e na América Central, eles vieram com o intuito de explorar, de levar todas as riquezas que eles encontrassem aqui para a Europa. No Brasil, a gente tem aí o caso do pau-brasil, que foi a primeira cultura que eles tiraram daqui com a ajuda dos indígenas. Na América Central,
com a colonização na região do México. Eles dizimaram lá a população pré-colombiana azteca e levaram a maior parte do ouro para a Europa. Então vamos lá, o continente americano, primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e aos interesses comerciais do capitalismo. O capitalismo é o que visa sempre o lucro. Então eles retiravam todas as riquezas que haviam aqui no continente americano e levavam lá para a Europa. A partir do século XV e XVI, começaram a retirar de suas colônias tudo que podiam de valioso. Introduziram o cultivo de vários produtos de alto valor no mercado europeu, como cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco, porque essas culturas se adaptaram muito bem ao clima aqui da América. Utilizaram mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados. Os indígenas, culturalmente falando, não eram um povo que se sujeitava à escravidão. Então, eles não aceitavam ser escravizados. Eles fugiam para a mata, onde eles eram profundos conhecedores, e os colonizadores, na maior parte das vezes, eles não conseguiam resgatar esses índios. Então, a solução encontrada foi o quê? Trazer a mão de obra escrava da América para a América, lá do continente africano. A colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias com o uso de mão de obra escrava. Colonização de exploração. Então, a característica é essa. Na colonização de exploração, o objetivo é retirar a riqueza e enviar para a metrópole. Então, é a característica maior dos países aqui na América, principalmente na América Central e América do Sul, ou no que nós chamamos como América Latina. A colonização de povoamento, ela já é um pouco diferenciada. Foi a colonização que a gente teve lá nos Estados Unidos, no Canadá. As pessoas, os imigrantes vinham da Europa com o intuito de formar uma nova nação, né, de trabalhar e reverter essas riquezas para o próprio país. Foi posta em prática nos Estados Unidos e no Canadá, diferentemente do que ocorreu na maior parte do continente. Então, os ingleses eles fixaram-se entre os montes Apalaches e a costa atlântica, organizando-se em 13 colônias. As colônias do norte, que elas eram mais industrializadas, e as colônias do sul, elas se dedicavam mais à agropecuária, até mesmo porque o clima da região sul dos Estados Unidos é um clima mais quente, então ele se adapta melhor à agricultura. Aí a gente vai ter a Flórida, Califórnia, que é uma parte dos Estados Unidos mais quente. Seus habitantes dedicaram-se à agropecuária, praticada em pequenas propriedades, e ao desenvolvimento de atividades artesanais para atender às necessidades locais. Então, a produção, ela ia para a metrópole? Ia, porque a Inglaterra também tinha seus interesses lá. Mas as pessoas que colonizaram o país, eles tinham por objetivo que as riquezas ficassem no próprio país. As 13 colônias da América do Norte, a gente tem uma visão aí. A do Norte, até mesmo pelo clima ser mais frio, foi sendo desenvolvido a parte mais industrial, que a gente vai encontrar hoje em Nova York, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Massachusetts, New Hampshire. Então, são áreas onde o desenvolvimento da indústria foi maior. Os franceses estabeleceram no sudeste do atual território canadense. Lá no Canadá, existem províncias que falam francês e há províncias que falam inglês, porque houve essa mistura na colonização. Então, algumas regiões têm as duas línguas, inglês e francês. Por longo tempo, as atividades mais importantes desenvolvidas nessa área foram a caça de animais de peles raras, a pesca e a comercialização desses produtos. As colônias do sul, como eu tinha explicado anteriormente, o clima
era mais favorável à agricultura do que as colônias do norte. Então, um clima subtropical que é muito parecido com o clima do sul do Brasil. Favorecia o desenvolvimento das culturas agrícolas, atividades que atendiam aos interesses do mercado europeu, e o modelo de colonização do Sul não se diferenciou daquele que havia sido implantado na América Latina. Eles utilizavam mão de obra escrava. As relações de dependência na América. Apesar de haver conquistado independência política, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter a independência econômica e cultural. A gente fala aqui da América Latina, porque como desde o começo foram colônias de exploração, até eles se recuperarem economicamente vai depender muito do desenvolvimento desses países atualmente. Os Estados Unidos, como a gente tem conhecimento, é o país mais rico do mundo e ele se localiza na América do Norte. Então, ele não só influencia a nível mundial, como ele também a nível regional, que é aqui no continente americano. Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo, expressos na forma de vestir, na música, na alimentação, entre outros. Nós temos aí várias cadeias de fast food, como McDonald's, Pizza Hut, que eles têm filiais aí no mundo inteiro. A forma de vestir, eles ditam moda, os filmes que são produzidos em Hollywood. Então a influência norte-americana não é apenas no continente americano, é a nível mundial. O Canadá. O Canadá ele é um país desenvolvido, mas ele também tem uma dependência muito grande, economicamente falando, dos Estados Unidos. Sua população ela desfruta de boas condições de saúde, alimentação, habitação, educação. É um país desenvolvido, mas grande parte do Canadá ele tem regiões onde prevalece o clima ártico, que é frio, gelo. Então a parte mais desenvolvida do Canadá é aquela parte que faz fronteira com os Estados Unidos. Organização espacial. Aí a gente vai ver pelo mapa conforme os critérios políticos socioeconômicos. O México é um exemplo típico. O México, geograficamente falando, ele pertence à América do Norte. Mas, historicamente, socioeconomicamente falando, ele faz parte da América Latina. Primeiro, porque foi colonizado por espanhóis. Segundo, porque a economia está mais alinhada com os países sul-americanos e latino-americanos do que com os países da América do Norte. Então, existe essa divisão, a geográfica e a histórico e socioeconômica. A gente pode verificar no mapa da América Latina, não é um conjunto homogêneo, que é homogêneo, seria igual. Muito pelo contrário, nós temos países heterogêneos, que apresentam várias diferenças, vários níveis de desenvolvimento, em sua grande maioria são subdesenvolvidos, e a gente tem aí alguns fatores que fazem parte aí dessa diferenciação. O tempo de duração do processo de colonização, a maneira como se desenvolveu esse processo, a forma de integração no mercado internacional após a independência política, as formas de aproveitamento dos recursos naturais, a maneira como as riquezas foram distribuídas, o volume de dinheiro investido em educação e saúde, entre outros aspectos. Então, o que a gente vai observar? Os países que foram colônia de exploração, eles apresentam um perfil socioeconômico baixo. A educação não é muito desenvolvida, há grandes problemas na parte de saúde, e isso se deve aí ao longo período em que foram colônias de exploração. Não houve essa preocupação em desenvolver o país, em dar condições melhores de vida às pessoas que habitavam essas colônias. Então, por serem países também que apresentavam grandes riquezas minerais, a exploração demorou muito tempo. E ainda há países que, embora sejam desenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil, a gente ainda passou por aí por um tempo muito grande
como colônia de exploração. E a recuperação ela depende de tempo, de investimento, de reestruturação da economia. A gente vai ter aqui uma disparidade muito grande. Nós temos os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido aí economicamente da América, o primeiro do mundo. E nós temos o Haiti como um dos países mais pobres da América e mais pobre do mundo. Como foi a colonização do Haiti? Foram colônia de exploração. Eles foram colonizados por franceses e, por serem uma colônia de exploração, até hoje eles não conseguiram se recuperar. E há um índice enorme de analfabetismo, não só no Haiti, mas como em outros países da América do Sul. De acordo com esses fatores, os países da América Latina podem ser assim agrupados. Países capitalistas com atividade industrial diversificada são os que apresentam produção relativamente elevada em diversos setores industriais, como o caso do Brasil, da Argentina, até mesmo do México. São países que têm um parque industrial mais desenvolvido. Países capitalistas exportadores de produtos primários. O Brasil ele também investe muito no agronegócio, a exportação de grãos. Nós somos um país industrializado, mas também somos um país que vende muitas commodities, que é a matéria-prima, no caso de grãos, de açúcar, café, a gente exporta soja. Então, nesse ponto, nós também somos exportadores de produtos primários. E o único país aqui da América que é um exportador agrícola e socialista é Cuba, que fica na América Central. O subdesenvolvimento no continente americano é marcado na América Latina, que foram os países colonizados por espanhóis e portugueses. A divisa entre os Estados Unidos e o México não é apenas a área limítrofe, que é limites, entre os dois países. É também a divisa entre a América desenvolvida, que é a anglo-saxônica, que vai entrar aí o Canadá e os Estados Unidos, ao norte, e a América subdesenvolvida latina ao sul, que é os países que fazem parte da América Central, tanto da parte do Istmo como da parte insular, e os países da América do Sul. Os países da América Latina compõem uma parte da periferia do sistema capitalista, subordinando-se aos interesses das potências econômicas mundiais de acordo com a divisão internacional do trabalho. O limítrofe, que se situa nos limites de uma região, que a palavra limítrofe quer dizer isso. Alguns indicadores da diferença entre duas Américas são as taxas de mortalidade infantil e esperança de vida. Quanto mais desenvolvido é um país, menores são as taxas de mortalidade, maiores são a expectativa de vida. Um país que tem um desenvolvimento econômico melhor morre menos crianças. E os idosos vivem mais tempo, porque as condições sanitárias, as condições econômicas são melhores. Então, por exemplo, nós temos países como Haiti, que as crianças morrem muito mais e os idosos vivem muito menos. Então, as taxas de natalidade são altas, porém as taxas de mortalidade também são altas. As pessoas vivem a média expectativa de vida de 50, 60 anos no máximo no Haiti. Enquanto aqui na América do Sul nós temos o Brasil, que a expectativa de vida está em torno de 72 anos, e nos Estados Unidos em torno de 76 anos. No Canadá também, na faixa de 76 a 80 anos. Então, quanto maior a expectativa de vida, a gente observa o maior crescimento econômico desses países. Nós temos aí um exemplo da América anglo-saxônica. A população de 330 milhões, atualmente está maior, porque o último censo foi realizado há 10 anos atrás. E nós temos aí a América Latina, que a taxa de mortalidade infantil está em 22%, enquanto na América anglo-saxônica é 6% só. E a esperança média de vida aí na América Latina está em torno de 71 anos, enquanto na América anglo-saxônica é em torno de 78 anos. As indústrias de ponta no mundo, a gente vai observar que
estão aonde? Aqui na América, nos Estados Unidos, e no resto do mundo a gente vai ter aí, principalmente no continente europeu. O mapa revela uma forte concentração das indústrias de ponta nos países desenvolvidos. Bom, isso é óbvio, né? Se o país ele tem uma condição econômica melhor, ele investe em educação, ele vai ter um processo industrial muito mais tecnológico, porque quando você investe em educação, você desenvolve o país. Você desenvolve a indústria, você desenvolve o setor médico. Então, é um círculo. Quanto mais desenvolvimento na educação, você maior vai ter aí o número de indústrias com tecnologia avançada. Exemplo de um país que não pertence à América, mas que se desenvolveu muito porque deu ênfase na educação, é a Coreia do Sul. Lá a Coreia do Sul ela saiu de uma guerra e ela hoje ela está entre um dos países mais desenvolvidos na tecnologia, é o chamado de tigres asiáticos, que faz parte aí do grande desenvolvimento tecnológico. Na prática, a dependência é em parte representada pela necessidade de investimentos realizados por empresas multinacionais. Existem empresas multinacionais em países pobres? Óbvio que existe, principalmente na China, que embora economicamente seja o segundo país mais desenvolvido do mundo, as pessoas elas não têm uma condição socioeconômica tão boa quanto em países desenvolvidos, né? Mesmo porque até o próprio governo chinês, ele é um governo socialista, diferenciado do capitalista. Isso não quer dizer que na economia eles não sejam capitalistas. Eles têm lá dentro do território deles indústrias como Nike, indústrias multinacionais que se colocaram lá para aproveitar a mão de obra barata. Por exemplo, a Nike, ela manteve a sua administração nos Estados Unidos, seu escritório, porém a sua indústria, sua fabricação ficou na China, porque o custo com a mão de obra é menor e, obviamente, os lucros serão bem maiores. Então, há necessidade desses países aqui, principalmente da América, que é o que nós estamos trabalhando nesse contexto, de desenvolver a educação, de investir em educação. Por empréstimos concedidos pelos governos e bancos dos países desenvolvidos pela importação de bens de alta tecnologia. Então, o que acontece com os países que estão em desenvolvimento? Eles necessitam de investimento dos países que já são mais desenvolvidos. Pela remessa de lucro das empresas transnacionais instaladas nesses países. Mas ocorre o seguinte, eu tenho uma multinacional no Brasil, uma transnacional. O dinheiro dos lucros ele vai ser remetido para a matriz. Então, embora a indústria esteja aqui, a maior parte do lucro é remetido para outros países, onde fica a matriz, seja nos Estados Unidos, seja no continente europeu. Dívida externa. Os países da América Latina, os países subdesenvolvidos, eles possuem uma dívida externa muito grande, até mesmo porque eles pegam empréstimo para investir no país. Em alguns casos, esse dinheiro não é investido, esse dinheiro é desviado aí pelos políticos, não chega onde tem que chegar. É possível dizer que praticamente todos os países latino-americanos já nasceram endividados. Quando se tornam independentes politicamente, já possuem dívidas com outros países, faltando-lhes recursos para promover o desenvolvimento, principalmente com a Inglaterra. Mas para seguir o modelo de desenvolvimento dos países centrais, que tem por base a industrialização, é fundamental dispor de capital e de recursos. Às vezes o empréstimo sai muito caro, porque você pega um valor para investir numa indústria dentro do Brasil. Só que esse custo vai ter que ser pago em algum momento, com juros. E a gente sabe que ninguém empresta dinheiro de forma gratuita. Lógico que isso tanto faz ser a nível de banco, para vocês entenderem. Se eu vou lá no banco, pego um empréstimo, eu vou pagar juros por esse empréstimo. Assim também ocorre com os países. Quando eles pedem empréstimo para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é formado por um conjunto de países ricos,
eles vão cobrar juros. E aí é um círculo vicioso. Eu pego dinheiro, invisto, mas eu preciso de mais dinheiro, eu pego mais empréstimo. E quando eu vou ver, o país está num buraco que já não sabe como vai sair desse endividamento interno. A saída encontrada pelas classes dirigentes dos países latino-americanos foi recorrer aos empréstimos externos, que é o caso do Banco Mundial, é o caso do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Boa parte do dinheiro que os países desenvolvidos emprestaram aos países latino-americanos foi utilizada em obras de infraestrutura, usinas hidrelétricas, siderúrgicas, rodovia, estradas de ferro, edifícios públicos. Tudo isso, o que a gente chama de indústria, obras de infraestrutura? É a que vai permitir que você consiga desenvolver o país. O país, nas suas indústrias, vai precisar de energia elétrica, então tem que investir em usinas hidrelétricas. A siderurgia, a gente chama ela de indústria de base. Então, ela que vai fornecer, por exemplo, no caso do automóvel, as chapas de aço que é produzido, que é colocado nos carros, é produzido pelas siderurgias. As rodovias é para escoar a produção. Nós temos uma malha rodoviária muito deficitária, porque o Brasil ele investiu mais nas rodovias do que nas ferrovias. E isso a partir de 1950, com o governo do Juscelino Kubitschek, houve aí essa priorização das rodovias em detrimento das ferrovias. As estradas de ferro do Brasil, elas são muito pouco desenvolvidas em relação a Canadá e Estados Unidos, que tanto investiram na ferrovia, tanto para transporte de carga, como para transporte de pessoas. Então, porque o custo-benefício da ferrovia é muito menor do que o custo da rodovia. O petróleo encarece o frete, encarece o transporte de mercadoria e esse produto vai chegar lá no consumidor com valor mais elevado. Por uma locomotiva, ela puxa aí uma carga de 100 caminhões. Então, olha a economia que se faz no transporte quando se investe em ferrovia. Países desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos, países da Europa, até os países como Coreia do Sul, Japão, eles investem e investiram em ferrovias, porque é muito mais econômico, tanto na parte de desenvolvimento para você transportar pessoas, como para transportar cargas. A nossa dívida externa, ela, principalmente na época que a gente ainda era colônia, ela sempre foi muito, muito alta. E por quê? Porque, como eu falei anteriormente, quando se pega dinheiro emprestado, se paga juros. Não são juros baixos. Então, você pega uma dívida, pega outra para cobrir a anterior e assim vai virando uma bola de neve, vai havendo um endividamento público, né? O próprio sistema público, ele gasta às vezes muito mais do que arrecada na estrutura burocrática. Então, tudo isso é uma bola de neve. Países como Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador têm uma alta dívida externa, né? Porque, às vezes, até por uma questão do pensamento político, vamos investir, mas a gente precisa de dinheiro e recorrer a empréstimos internacionais, levou a esse buraco negro que se encontra aí na América Latina, que é composta principalmente pelos países da América do Sul e da América Central. Os países da América Latina enfrentam sérios problemas econômicos desde os anos da década de 80, né? E aí os motivos são os que eu falei anteriormente. Altos juros pagos ao governo e bancos dos países desenvolvidos, a diminuição dos investimentos estrangeiros, a queda nos preços das matérias-primas. Pensa bem, a gente vende soja, nosso maior comprador de soja é a China. Lá eles vão industrializar o óleo. Se a gente vendesse, ao invés da soja, um produto industrializado, que seria o óleo, o valor que a gente receberia era muito maior,
porque as commodities ela tem um preço menor em relação aos produtos industrializados. Mas os países que vendem matéria-prima, eles ganham muito menos que se eles vendessem esses produtos beneficiados. A diminuição dos investimentos estrangeiros, quanto mais um país apresenta problemas internos econômicos, maior é o risco para investimento de outros países. Então, quando você tem um país que está com um processo interno alto de inflação, de poucos investimentos, os países que são ricos não vão querer investir. Você não vai querer investir em uma empresa que está perto de se falir, de decretar falência, né? Por causa da gestão mal feita, às vezes porque não está vendendo o suficiente para cobrir os gastos. A mesma coisa, a gente leva isso aí num amplo espaço maior, como país. Eu estou dando um exemplo de empresa para que vocês consigam entender melhor. A queda nos preços das matérias-primas é a lei da oferta e da procura. O Brasil é o segundo produtor de soja do mundo, os Estados Unidos é o primeiro. Se o Brasil vende a soja com preço maior que os Estados Unidos, obviamente que o pessoal vai comprar a soja que está com preço mais barato. Você vai comprar um sapato, você faz a pesquisa. Você pode ver o preço em vários locais, você não vai comprar no que é mais caro. Você vai comprar no que te dá um valor menor, um desconto maior, mais condições de pagamento. E isso também a gente pode elevar para o nível dos países. Eu não vou comprar de um país que vende mais caro, sendo que eu posso comprar de um país que está vendendo mais em conta. Então, essa concorrência, essa oferta maior, fez com que os países que comprem tenham a opção de pesquisar e comprar onde o preço está mais acessível. O que acontece com isso? A diminuição do ritmo do crescimento econômico, aumento do desemprego. O Estado diminui seus investimentos na construção de obras de infraestrutura, geradoras de emprego e, consequentemente, de melhoria de condições de vida. Aí vira aquele círculo vicioso. A economia entra em recessão, há um alto nível de desemprego, as pessoas consomem menos e os que produzem vão consumir menos. Então, para você ter um desenvolvimento maior, você tem que ter uma economia aquecida. Você tem quem compre os produtos que estão sendo fornecidos pelas indústrias. Se você está desempregado, você vai consumir só o necessário, que é comida. Né? Você não vai trocar uma geladeira, comprar uma televisão nova, trocar de carro. Agora, se você tiver numa economia aquecida, onde todo mundo está empregado, onde o dinheiro está circulando, a pessoa vai, eu vou trocar minha televisão, eu vou comprar um carro, e isso vai girar a economia. Então, quando a economia entra em recessão e as pessoas perdem o poder aquisitivo, há uma recessão a nível mundial, não só dentro do país, mas isso reflete também em outros países que necessitam de comprar, de vender. É um círculo bem vicioso. Então, essa é a aula sobre os princípios básicos da América. Eu vou colocar esses slides lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês me mandam as perguntas que eu irei responder aí com a maior das boas vontades.